Explica pra gente Então essa aceite meu decisão. bom dia. Bom dia, mas eu vi a sua boquinha. Bom dia, deu para ouvir. Ô, professor Mairovich, nos Pô, explique essa decisão do Fux ontem. Está correta? Não está correta? Porque o habeas corpus foi justamente porque eles deveriam ser condenados já em segunda instância, não é isso? olha, Queria entender melhor Fa- isso. Fabiola, a gente tem que partir de um ponto. Qual seja, qual é a orientação última, estou falando última, porque já tiveram 4, do Supremo Tribunal Federal? É se aplicar o princípio, a garantia constitucional da presunção de inocência. Então, o tribunal, no voto do ministro Marco Aurélio, perdão, esse voto foi no dia 7 de novembro de 2019, foram 6 votos contra 5, se concluiu que se aplicava esse princípio da presunção de não culpabilidade, presunção de inocência, e o artigo 283 do Código de Processo Penal. Vale dizer, não se podia ter execução provisória da condenação. Tinha que se esperar terminar tudo, que é o trânsito em julgado. O Fux voltou em sentido contrário. Agora, o que fez o Fux dando essa decisão? Ele está a contrariar a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o ponto primeiro. Agora, o que se está tentando fazer? Está tentando se ampliar o conceito de soberania das decisões do júri popular, valendo dizer que, até em primeiro grau, eles têm a competência para condenar, e isso, pela soberania dos vereditos, só cabe a eles. Então, o que existe, Fabiola, é uma extensão maior do que esse princípio. Esse princípio diz que, com relação ao mérito, um tribunal não pode mudar essa soberania. Então, se o tribunal acolhe uma apelação, caso de júri, manda novamente a júri, não ele decide. Mas esse princípio é limitado no próprio direito pela revisão criminal, porque a revisão criminal não é julgado pelo tribunal do júri. Agora, de prático, tem uma coisa interessante, Fabiola. Nós sabemos do recesso do judiciário. Então, essa decisão do Fux, durante esse mês do recesso, não vai ser reapreciada. Então, ela vai perdurar durante o recesso. E depois o Supremo volta uma vez mais a decidir sobre o problema se cabe Então, ou não se executar provisoriamente uma condenação. o plenário vai ter que, então, decidir, é isso, né, Mairovich? Porque ele deu, o Depois plenário das vai ter que férias. decidir depois das férias. Agora, sempre quando a gente fala sobre isso, né, você falou sobre a jurisprudência, isso tem a ver, inclusive, com a prisão e a soltura do ex-presidente Lula, né? Eu queria até que a gente colocasse isso na história, professor Mairovich, até para a gente entender qual é a diferença aqui em relação a isso e se essa decisão de Fux pode mudar outras decisões de pessoas que foram soltas porque ainda não foram, não está em trânsito e julgado a questão dela, né? Não está em trânsito e julgado. Queria entender um pouco mais isso, professor Mairovich. É isso mesmo, Fabiola. Todo mundo quer saber isso. Por quê? Porque o próprio Supremo foi mudando o entendimento. Olha, então, rapidamente, Brasil Colônia, onde tinham as ordenações do reino, Brasil Império e Brasil República, e aí veio o Código de Processo Penal de 1941, o que acontecia? Julgou a apelação. Então, em segundo grau, segunda instância, julgou a apelação, mantida a condenação, cadeia, prisão. Então, era assim. O que aconteceu em 2009? Atenção, todo esse período, Brasil Colônia, Império, República, até 2009. O ministro Eros Grau
conduziu voto vencedor no Supremo, dizendo, olha, tem a presunção de inocência, então, enquanto não esgotada a via dos recursos, não se pode ter uma execução provisória de condenação. 2009. Agora, em 2016, com um novo ministro, que é o ministro Teori Zavascki, ele disse que não, olha, não é assim, a presunção de inocência vai até um ponto. Por quê? Porque da decisão contra apelação cabe recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça e cabe recurso extraordinário ao Supremo. Mas ambos, atenção, ambos os recursos não têm efeito suspensivo da condenação. Isso está na lei. E, portanto, sim, decidiu o Supremo pelo sim que caberia a execução provisória, terminado o julgamento da apelação e confirmada a condenação. E aí, de 2016, isso é importantíssimo, Fabiano, em 2016 a votação foi apertada e o ministro Gilmar Mendes votou com o Teori Zavascki, que sim caberia execução provisória. Agora, em 2019, por 6 votos contra 5, o ministro Gilmar Mendes muda de posição e dá os 6-5. Num tempo em que políticos estavam com a corda no pescoço, por causa da Lava Jato, por causa e também tinha um mensalão, por causa dessa situação toda, tucanos despenando, e também o PT com vários problemas, o presidente Lula nessa situação, e o Supremo entendeu que não cabe execução provisória por causa do princípio da presunção de inocência e por causa da nova redação do artigo do Código de Processo Penal, que veio impedir isso. Então, esse é um quadro. São 4 mudanças de posição do Supremo. Nossa, isso deixa a nossa cabeça em parafuso, né, professor Mairovich? Porque é difícil entender, né? E aí isso também traz um pouco a falta de credibilidade na própria justiça brasileira. Bom, falando em justiça... A insegurança. A insegurança. E veja, Fabiola, vamos pensar no júri, que você for nessa salada toda, vamos pensar no júri, o julgamento do júri. Quando se dava um sinal verde para o acusado ser levado a julgamento pelo tribunal do júri, ele ia preso para o julgamento. Tá? Ele ia preso. E se fosse condenado, já estava preso, continuava. Isso aconteceu no caso da Richthofen. Lembra da Richthofen? Lembro, inesquecível, assassina. E o que aconteceu? Em 1973, em pleno regime militar, quando pegaram o torturador e um dos importantes do regime, que era o delegado Fleury. Fizeram a lei, que se chama, levou o nome dele, evidentemente, Lei Fleury, dizendo que aquele que tinha bons antecedentes e fosse primário, poderia ir a julgamento solto. E depois veio toda uma jurisprudência, que, olha, solto continua solto. Então, veja como a política, você lembrou, como a política, você lembrou do Lula, eu acrescentei toda a tucanada que o Gilmar Mendes tem uma predileção especial. Veja como essas coisas vão mudando. A técnica jurídica, a segurança jurídica fica para o outro lado. O que interessa é, evidentemente, a política.